Olá, meu nome é Isabel Lorenz e o meu trabalho é intitulado como Avaliação da atividade tripanocida contra formas infectantes de Trypanosoma cruzi in vitro de extrato de folhas de Ora pronobis. Tive como orientação o professor Rafael Andrade Menoli e parceria da Mariana Pastre, da Fernanda Rengel dos Passos e da Mônica Leite Fiorese. Eu sou do Centro de Ciências Médicas e Farmacêuticas do campus de Cascavel. A doença de Chagas, transmitida pelo protozoário Trypanosoma cruzi, é considerada uma doença endêmica em 21 países nas Américas. Ela é classificada pela Organização Mundial da Saúde como uma doença tropical negligenciada. O tratamento dessa doença é considerado escasso, sendo feito apenas por dois medicamentos, o benznidazol e o nifortimox, que a longo prazo podem apresentar diversos efeitos colaterais e dificuldades para completar o tratamento pelos pacientes. Pelo grande número de pessoas afetadas pela doença, a presente pesquisa então se deu como uma nova opção de drogas tripanocidas para auxiliar no tratamento da doença de Chagas, a partir do extrato obtido da folha da Pereskia culeata. O nosso trabalho teve como objetivo avaliar a ação do extrato obtido por extração etanólica assistida por ultrassom das folhas de Ora pronobis contra as formas tripomastigotas do protozoário Trypanosoma cruzi. Para o nosso trabalho, então, foi obtido o extrato de folhas de Ora pronobis, onde as folhas secas e trituradas foram submetidas a uma extração etanólica assistida por ultrassom e depois dissolvido em DMSO, resultando no extrato da Ora pronobis. Esse extrato foi utilizado como base para a diluição mãe de 40 mg por ml. A partir da diluição mãe, foram feitas as diluições seriadas que foram usadas como tratamento. Também foi feito o cultivo celular, onde as células L929 foram mantidas em meio RPMI com 10% de soro fetal bovino em uma garrafa pequena. Elas foram incubadas a 5% de CO2 e a 37 graus Celsius, e acompanhado o andamento do crescimento das células. Após a confluência de cerca de 70%, as células que estiveram aderidas na garrafa foram repicadas para duas garrafas médias. Então, após o cultivo celular, foi feita a infecção das células L929 com o T. cruzi. As células, então, foram infectadas com os parasitas por meio do sangue de camundongos infectados com o T. cruzi, os quais eram mantidos por repiques semanais. Na parte da avaliação da atividade tripanocida sobre as formas tripomastigotas em meio de cultura, foram feitos repiques de tripomastigotas do Trypanosoma cruzi que foram ajustados a uma concentração de 2/10 a quinta por poço, e assim adicionados à placa de 96 poços. Após, foram aplicadas as diluições do extrato com as concentrações de 9 a 300 microgramas por ml durante 48 horas. Após 24 e 48 horas de incubação, foram contados os parasitas viáveis em câmara de Neubauer e o efeito inibitório foi avaliado a partir da inibição da viabilidade dos protozoários, comparando-se o número de tripomastigotas sob a ação do extrato e sob o meio puro. Os resultados obtidos, então, foram comparados por meio do teste de ANOVA com pós-teste de Turkey, sendo significativa as diferenças com P menor que 0,05. A partir dos dados coletados, então, nosso trabalho teve como resultado que o extrato de Ora pronobis sobre as formas tripomastigotas após a incubação de 24 horas não apresentou um efeito inibitório sobre a viabilidade dos protozoários, assim não apresentando uma diferença estatística nesse período. Já após a incubação de 48 horas, foi possível notar uma diferença quando comparado ao meio de cultura, tanto no benznidazol quanto no DMSO. Porém, a diferença significativa do DMSO não deveria ter ocorrido, pois ele é o veículo do extrato que foi utilizado. Já as concentrações com as maiores diferenças estatísticas observadas foram as concentrações de 300 até 175 microgramas por ml, então demonstrando um maior efeito inibitório sobre a viabilidade dos protozoários.
Os resultados do trabalho, então, quando comparados aos ensaios feitos por Bortoluzzi, mostra que a viabilidade dos protozoários dos ensaios feitos por Bortoluzzi é muito parecida com a pesquisa realizada com a Ora Pronobis, visto que na literatura mostra-se que o tratamento com os extratos reduzem significativamente o número das formas epimastigotas de T. cruzi nas concentrações mais altas, assim demonstrando uma compatibilidade entre o estudo realizado e a literatura. Então, pode-se dizer que o extrato de Ora Pronobis trouxe efeitos significativos para o presente estudo, demonstrando que a Pereschia culeata tem capacidade de ocasionar um efeito tripanocida quando utilizado contra as formas tripomastigotas, por conta das suas capacidades antioxidantes, antibacteriana, anti-inflamatória e cicatrizante, e também por não apresentarem toxicidade em relação a linhagens celulares normais, sendo promissor para o desenvolvimento de drogas para o tratamento da doença de Chagas. Como conclusão do nosso trabalho, então, foi que, apesar dos resultados promissores apresentados, principalmente quando analisados após 48 horas de incubação, é evidente a necessidade do aprofundamento em áreas específicas e diretas do tratamento da doença de Chagas, a fim de maior aproveitamento da capacidade inibitória da Pereschia culeata. Agradeço ao Unioeste pela concessão da bolsa e estou aberta para perguntas. Muito obrigada pela atenção. Até aqui.